De volta por aqui agora com esse levantamento divulgado pelo site Poder 360, apontando que o Grupo Globo recebeu quase 270 milhões de reais em verbas de publicidade do governo federal entre janeiro de 2023 e junho agora de 2026. De acordo com os dados, o montante representa cerca de 25,6% de todos os recursos destinados pela Secretaria de Comunicação, da Presidência da República para campanhas publicitárias no período. O levantamento considera contratos firmados diretamente pela SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo, e abrange veiculações em televisão, internet, streaming, revistas e jornais. Segundo a publicação, o governo federal investiu aproximadamente 954,5 milhões de reais em publicidade desde o início do terceiro mandato do presidente Lula. Ainda de acordo com o levantamento, o Grupo Globo foi o principal destinatário dos recursos publicitários do Palácio do Planalto, recebendo valor superior ao destinado a outros grandes grupos de comunicação. A Record aparece na segunda posição entre os veículos que mais receberam recursos, cerca de 122 milhões de reais durante esse mesmo período. Os dados divulgados não incluem gastos realizados por empresas estatais, sociedades de economia mista ou outros ministérios, cujas informações não são divulgadas de forma integral desde 2017. Pois é, Marina, Paula, muitos eleitores, muitos brasileiros ainda não sabem fazer uma leitura de manchetes ou de noticiários enganosos, manipulados, e acabam caindo em propagandas como essa, É um perigo. Pois é, a gente vê aí isso porque não inclui, é importante que seja dito, as estatais, porque imagino que não tem de gasto com estatal. E os outros ministérios, isso aí é só propaganda da Secretaria de Comunicação, é só da SECOM. Então, a gente imagina que não tem de propaganda juntando todo o resto. Então, isso aí é um pedacinho, É um pedacinho, porque tenho certeza que os valores das estatais, gente, são muito maiores do que isso aí. Mas já dá a gente já consegue ver que em cada R$ 4 gastos pelo governo Lula foram para a Globo. Então, isso também é importante que seja dito. E o montante também, porque, é claro, a gente está falando de um valor super expressivo, para fazer campanha. E eu estava pensando nisso, onde a gente vai tem propaganda. A gente estava comentando isso agora. No celular, você recebe propaganda. Você abre o jornal, a capa, do jornal, assim, é propaganda do governo federal. Você entra no shopping, tem uma propaganda grande do governo federal. Quem aí viajou? Se você vai viajar, você chega no aeroporto, propaganda gigantesca do governo federal. Onde você vai? Eu fico até perguntando, será que isso eu fiquei pensando, isso aqui é permitido? Porque, teoricamente, não pode, O candidato não pode fazer propaganda agora, Pode ser penalizado como crime eleitoral, abuso de poder econômico. Eu não entendo como é que pode ter essa licença para gastar tanto quanto o governo está fazendo para divulgar tudo isso. Fora uma série de novos programas sendo anunciados em ano de eleição, o que também não deveria ser permitido. Quando a gente pensa o que aconteceu ali durante o final do governo Bolsonaro, em que certas coisas o TSE impediu de serem feitas, porque não podia, porque seria visto como propaganda eleitoral antecipada. Um exemplo disso foi a queda do IPI. Foi tentado ali ter uma redução do IPI e o Supremo disse que não podia, porque não podia fazer isso em ano eleitoral. Mas agora pode dar crédito subsidiado para motorista de aplicativo, tudo bem, pode dar à vontade, pode anunciar novos programas como o Lula está fazendo, pode fazer de tudo, rasgar a dinheirama que ele está gastando. Eu gravei um vídeo mostrando os absurdos que estão sendo feitos pelo desgoverno Lula, porque eu falo aquilo, a gente já contratou uma crise. Vai acontecer, gente. Ou vai ser uma depressão igual aquela do governo Dilma, aquela queda livre que a gente teve de renda, de desemprego, tudo aquilo que a gente viu. Ou então você vai ter um cenário de hiperinflação, porque a conta não fecha. E aí, só para dar um número para vocês, é mais de 200 bilhões de reais só fora do gasto oficial. Só fora do gasto oficial, com essas políticas, por exemplo, de créditos subsidiados, que é muito parecido com as pedaladas da Dilma. Lá, aquilo ali foi considerado uma pedalada, mas o Lula está fazendo a mesma coisa. Ou seja, a gente está falando que cada brasileiro está gastando R$ 1.000, cada um de nós, que é o que o governo está fazendo, só o governo federal, fora
do que aparece no orçamento. Então é um gasto absurdo, né? E um deles está aí, né? Dinheiro jorrado aí para propaganda, principalmente da Globo, mas de inúmeros veículos de comunicação. É isso, por onde você anda tem lá uma propaganda do governo federal. Com todo esse gasto em relação à Rede Globo, principalmente, a gente já pode considerar a Globo uma rede estatal, porque praticamente uma grande parte do seu lucro ali, do seu faturamento, vem de dinheiro público. Gente, isso aí é rede estatal, não é à toa que a gente viu quando o presidente Lula foi eleito em 2022, aquela imagem, né, dos jornalistas na Globo, todos se abraçando e comemorando, como se tivessem ali ganhado a Copa do Mundo, mas não, era só o presidente Lula indo para o seu terceiro mandato, ou seja... Esse dinheiro todo que sai do seu bolso, que sai dos seus impostos, passa pelo governo, está indo diretamente para uma rede de televisão para falar que o governo é bom. Ou seja, o nosso dinheiro sendo mal investido da pior forma possível. Milhões de reais que poderiam estar indo para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para a infraestrutura, que é extremamente péssima no Brasil. Não, está indo para a propaganda do governo. E veja, propaganda não adianta gastar milhões, bilhões em propaganda para um produto ruim. Não há marketing que salve um produto ruim. Veja, do que adianta o presidente Lula ir às redes sociais, colocar propagandas e falar que a renda do brasileiro aumentou, que a vida do brasileiro melhorou, sendo que o mesmo brasileiro que está vendo essa propaganda paga com o dinheiro dele, vai no supermercado e vê as coisas explodindo de preço. Quantos vídeos nós estamos acompanhando nas redes sociais de cidadãos comuns, de motoristas de aplicativo, de trabalhadores comuns, revoltados, que não conseguem simplesmente fechar as contas no final do mês, que vai no mercado, compra 2 sacolinhas e gasta R$500. Isso aí é revoltante, não há aumento de renda que supra a inflação que este próprio governo está colocando a todos nós, porque a culpa da inflação é deles. É deles, é justamente deles. Quando eles gastam muito acima do teto, 200 bilhões, como a Marina falou, gasta como se não houvesse amanhã, coloca um monte de programas sociais, vários programas sociais que estamos vendo, acompanhando, isso aumenta a inflação. Isso lá no final da conta é o próprio trabalhador que está pagando. A inflação é um imposto anônimo, é um imposto que ninguém vê. Porque é através da inflação que o governo está tirando mais dinheiro de você, porque essa conta vai ser paga por todos nós. Então, não adianta ficar gastando tudo isso aí, porque na realidade, na vida real, as pessoas estão vendo completamente diferente. E sim, elas se sentem chamadas de idiotas, assim como falamos no começo do programa. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.